Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. Bom dia a todos. Então, hoje é a nossa terceira web aula da UC de Leitura e Interpretação de Desenho. Nós vamos abordar aí, então, mais dois aspectos do meu desenho, né? Que é a indicação de tolerâncias, né? E rugosidade, né? Nível de tolerância tanto de dimensional quanto também geométrica, né? Bom, aí antes de iniciar, pessoal, vou passar um vídeo aí da indústria. A gente inicia a aula logo em seguida. Inovar para salvar vidas. Esta é a missão da TecMedic. Você já se perguntou como seria o mercado da saúde sem o uso de tecnologia e inovação? Nós sim. Por isso, há 20 anos a TecMedic vem inovando para você. Com soluções inteligentes e parcerias com fornecedores de todo o mundo, alinha a segurança e eficácia de seus produtos, fornecendo ao mercado brasileiro o que há de mais moderno para a realização de cirurgias minimamente invasivas na parte endovascular, vascular e coronária. Fomos a primeira empresa a trazer para o Brasil a tecnologia dos balões farmacológicos para o resgate de membros inferiores, evitando a amputação de milhares de pacientes e proporcionando maior qualidade de vida. Trouxemos o primeiro sistema de proteção cerebral através do bloqueio do fluxo proximal, o que proporciona maior segurança nas angioplastias de carótida. Sabemos que a saúde é um direito fundamental de todo brasileiro e acreditamos que com produtos com tecnologia altamente avançada, os benefícios vão além do tratamento das doenças, pois a redução do tempo para a realização de procedimentos traz benefícios a todos, médicos, enfermeiros e pacientes que se recuperam mais rápido. Nosso desenvolvimento continua além dos produtos. Contamos com uma equipe altamente treinada e capacitada para assessorar a todos os clientes, lhes apresentando o que há de mais moderno no mercado. Com sede e centro de distribuição em Curitiba, filiais em pontos estratégicos como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte, além de distribuidores parceiros nos demais estados, tudo para estar perto de você. TecMedic. Há 20 anos, inovando para você. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui de novo. Então, vamos aí para a nossa terceira aula, né? Então, vou iniciar aí falando da rugosidade superficial, né? Bom, então, pessoal, quando a gente vai fazer um tratamento, por exemplo, numa chapa de aço e precisa que estar perfeitamente liso, nem sempre, apesar de visualmente, né, a olho nu, tá assim liso, não tem nenhuma imperfeição, mas microscopicamente, né, a gente vê ali que tem ainda uma certa irregularidade. Isso aí é imperfeição, não tem como. Por mais que o processo seja bem feito, bem executado, ainda assim tem uma rugosidade superficial. Isso é natural, né? Não tem como ela estar ainda 100% perfeito, lisa ali. Então, essa rugosidade, então, ela tem que ser especificada, né? Então, para ter, então, atender, a gente cria essa simbologia, né? Tem essas três aqui para indicar o estado da superfície. Então, quando eu tenho essa aqui com a indicação da letra A, só assim, eu tenho o símbolo básico, né, da rugosidade. Então, quer dizer que ele não tem nada, não, não é o símbolo mesmo normal, sem é o símbolo que se utiliza. Quando eu tenho esse triângulozinho que fecha aqui, quer dizer que não é permitida a remoção de material, ou seja, o meu equipamento ali, ou minha peça passou por um tratamento, passou por uma fundição, uma moldagem ali,
não ali se tiver no desenho essa simbologia, quer dizer que não tem que fazer remoção de material, ou seja, não pode passar por um processo de usinagem, de fresa, nada que venha remover material. Tem que deixar ali do jeito que está mesmo, vamos dizer, um material bruto, né? Então não é permitida a remoção de material. Então isso tem que estar indicado em desenho, né? Para quem estiver executando, não faça então, não refaça remoção de material. E quando tem esse símbolo aqui com um círculo, né, por dentro aqui, então quer dizer que indica que que onde está sendo apontado ali, aquela superfície tem que ser mantida da mesma forma que foi obtida antes da fabricação, né? Então, ou seja, mesmo que passe por um tratamento térmico, né, ou a chapa mesmo, o taruga ali, ou o material antes da fabricação tem que estar do mesmo jeito na saída, ou seja, esse de espécie nenhuma tem que fazer nenhuma alteração. Então tem que ser mantido da mesma forma que foi, por exemplo, no material bruto, né? Então essas são especificações aí para inserir uma rugosidade superficial no meu material. Bom, além daquele simbologia que ainda traduz, né, o que tem que se fazer ou não na minha peça, ele precisa ser complementado, né? Eu preciso ter algumas indicações mais específicas, né? Como, por exemplo, nessas letras A1 e A2 é o valor de rugosidade superficial, onde eu tenho um limite máximo e um limite mínimo. Aqui onde tem a letra B, eu coloco em cima aqui, ó, da linha, é o processo de fabricação. Qual o processo de fabricação que está sendo indicado ali? A letra C, o comprimento de amostragem, ou seja, até que comprimento da minha peça ou da minha área da minha peça ali tem que ser aplicada essa rugosidade, né? A letra D aqui é a orientação das estrias. Por exemplo, caso passe por um processo de fresa, qual que é a orientação das estrias? Ela é na horizontal, na vertical, ela é em X, ou seja, ela indica essa orientação de estrias. Qual a espessura de material, né, o sobremetal ali que tem que ter, né, caso passe por um processo ali de fabricação de usinagem ou de fresa, tanto sobremetal que tem que ser deixado ali para poder ser removido. E a letra F, que fica ali até junto com a letra C ali, né? Em caso haja os dois ou fica só um, é o parâmetro da rugosidade, né? Bom, então, iniciando aí pela letra A, né, que indica o valor da rugosidade superficial, ela é a medida das variações encontradas nos desvios existentes na superfície de uma peça. Ela pode ser um valor numérico ou indicado por uma classe de rugosidade. Cada classe de rugosidade, ela indica, então, um valor. Dessa rugosidade, na verdade, média em micrômetros, né? Então, é o milionésimo do metro. Então, uma classe N12 é de 50 micrômetros, N12 é de 25 e assim por diante. Então, vai variar do N1 ao N12, né? Sendo o N1 ali, vai ter o mínimo de rugosidade, né? 0,025, o N12, vamos dizer, vai ter um maior nível de rugosidade, né? O outro, então, na letra B, é o processo de fabricação, né? Então, é indicado, né, no desenho técnico qual é o processo a ser feito, né, naquela peça ali, naquela superfície. Pode ser um fresamento ou um torneamento. É, a letra C, como eu falei, né, o tamanho utilizado para análise do material, né, e também onde indica qual rugosidade aquela superfície vai ter. A letra D é a orientação das estrias, né? Então, onde elas devem ser colocadas na superfície da peça. Como eu falei, tem alguns tipos, né? Se passa, por exemplo, processo de fresa, se tá esse símbolo aqui como se fosse igual, quer dizer que a estria é paralela, né? Se ela é assim, quer dizer que ela é perpendicular, né? Então, a direção da estria ela é perpendicular ao plano de projeção onde ele é aplicado. As estrias cruzadas, né, em formas de X, então ela é cruzada em duas direções oblíquas em relação ao plano de projeção, né? Então ela é em forma, como se fosse formato de X. Se tem uma letra M, quer dizer que é muitas direções, então pode ter várias direções ali, aleatórias, sim, sem ter um padrão específico. A letra C, ela é uma aproximadamente central, geralmente aplicada em peças redondas ali, cilíndricas, né, onde tem anéis concêntricos aqui, né, em relação ao centro.
E o R, que é o aproximadamente radial, faz como se fosse ali um formato de uma rosa ali, né? De uma flor ali que fica, faz essas estrias dessa forma assim, né? Como se fosse pétalas de uma flor, né? E no centro ela é relativamente ali redondinha, né? E algumas observações, pessoal, se for necessário definir então uma direção das estrias que não estejam claramente definida em um desses símbolos aí, então ela tem que ser descrita, né? Então, uma nota de rodapé do meu desenho ali, ou uma observação em algum canto ali do meu desenho tem que estar indicado qual que é, né? A estria que você quer colocar ali naquela peça indicada no desenho. E a direção das estrias também é aquela direção predominante das irregularidades da superfície. Então, geralmente, ela é resultante do processo de fabricação, né? Então, geralmente, isso aqui é mais nos processos ou de fresa, nesses casos aqui nos três primeiros, ou nesse aqui, dos quatro primeiros, ou até aqui no do torneamento também. Isso aqui tanto do torneamento quanto do fresamento. Bom, e a outra indicação que tem, né, é a espessura do material, né? Então, a quantidade é mais de material que tem que ser mantido pela peça durante um processo de fabricação, né? Então, por exemplo, um processo de fundição ali ou de moldagem, eu tenho que deixar, por exemplo, tantos milímetros ali a mais de sobremetal para ele poder passar posteriormente por um processo de retiragem de material, geralmente por um torno, uma fresa ou um outro processo, que, sim, que passa por um processo de retirada de material. E a letra F é o parâmetro da rugosidade, né, que define o nível que as peças devem ser usinadas, considerando saliências e reentrâncias existentes em sua superfície, que é as irregularidades. Bom, além da rugosidade, pessoal, no meu desenho também eu indico o tipo de tolerância, né, que é a tolerância dimensional, né? Então, na tolerância é comum então ocorrer essas pequenas imprecisões, por exemplo, entre a cota, que é indicada no meu desenho, e as dimensões da peça depois de fabricada, né? Esse erro é normal porque o processo de fabricação ele está sujeito a falhas, né? E tem alguns fatores, como qualidade de matéria-prima, às vezes a matéria-prima não está na qualidade que era desejável, né? Fora do desejável, a ferramenta pode não estar devidamente afiada, ou ela já está desgastada, ou até mesmo da habilidade do operador, né? O operador ainda não tem um certo nível de experiência, pode ser ali que na sua forma de executar tem um leve desvio. Por isso que se coloca uma tolerância dimensional. Tolerância é justamente uma faixa que é tolerável para não ter problema, por exemplo, numa montagem ou no funcionamento, né? Então, essas imprecisões, elas comprometem essa funcionalidade da peça. Então, como consequência, ela tem um desempenho esperado lá no final, fora daquilo que foi projetado inicialmente, né? Então, a tolerância, né, justamente é aquela faixa que não compromete a funcionalidade, aquela coisa vamos dizer, dinâmica ali do meu conjunto ali no futuro, né? Até no curto e no longo prazo do meu conjunto mecânico, né? Bom, e a gente sabe também, né, que as peças mecânicas, né, que são fabricadas em um grande lote, em grandes quantidades, elas têm que ser intercambiáveis, ou seja, ela tem que seguir corretamente um padrão de produção, para que possam ser substituídas entre si quando for necessário. Então, qualquer conjunto mecânico, né, pessoal, uma peça que chama de peça de desgaste, por exemplo, um rolamento, um eixo, né, dependendo, uma polia, né, um mancar ou um coxim, né, que falam de coisa ali de borracha para absorver vibração. Então ali são peças que têm que ser intercambiáveis. Então, mesmo elas sendo fabricadas em grande quantidade, elas têm que seguir então um padrão para justamente poder substituir aquela peça danificada e manter o desempenho da máquina, né? Então a gente aplica, né, no desenho técnico, a cotagem técnica, uma série de anotações e símbolos que vão indicar o limite desses desvios dimensionais, para que uma peça então funcione corretamente após a sua fabricação, né? Então a tolerância mantém a fabricação o funcionamento da peça ali a contento dentro do seu projetado. Então esse limite a gente chama de tolerância dimensional. A norma que rege, né,
essa área da tolerância dimensional, a NBR 6158. Ela vai determinar, então, princípios, tabelas, né, e instruções que vão se aplicar à tecnologia mecânica e tem como alvo, então, permitir a escolha correta de tolerâncias e ajustes para um objetivo de fabricar peças com dimensões nominais de até 3.150 milímetros, ou 3,15 metros, né? E por exemplo, o mais comum aí, né, é no conjunto furo e eixo, né? Furo, eixo ali para poder fazer o encaixe, né? O furo corresponde então à descrição de característica de uma peça, incluindo esses elementos cilíndricos ou não, e quando um possui afastamento inferior, ele é o chamado de furo base. Bom, então no meu desenho, pessoal, a gente tem as indicações da linha zero, que ela é uma referência para indicação da dimensão nominal dos afastamentos indicados pela peça. Tem a dimensão nominal, que está expressa aqui em uma fonte maior, né? Então, é o tamanho mesmo que tem que ser feita a peça, e os afastamentos, né? Que são as tolerâncias, né? Então, a gente tem um desvio mínimo e um desvio máximo, né? Que, como eu falei, são aqueles desvios que são aceitáveis para permitir, então, o correto funcionamento da peça. E eles têm que estar, então, junto com a meia dimensão nominal. Bom, então, pessoal, com isso, então, né, com a dimensão nominal e a mínima e a máxima, a gente então tem a chamada dimensão efetiva, que é aquele valor obtido após a medição de um elemento. Então, após a fabricação, eu faço a medição, é a medição efetiva, né? A nominal é aquela projetada, né? Tem a efetiva local, que é aquela dimensão entre dois pontos opostos, e a limite, né? Que é a extrema, que é a chamada mínima e a máxima ali, né? Então, considerando a dimensão mínima e a máxima, né? Bom, e dentro da tolerância, a gente vai ter alguns tipos de afastamento. A gente vai ter os afastamentos positivos porque a tolerância aqui, ó, está indicada como um sinal positivo. Então, eu vou ter uma dimensão mínima, então eu vou somar 30 com a tolerância inferior aqui, ó, que é de 0,18. Então, pode ter uma dimensão, esse eixo pode ter uma dimensão mínima de 30,18 milímetros, como pode também ter uma dimensão máxima. Então, é 30 mais 0,28 de 30,28. Então, essa minha peça pode ter entre 30,18 e 30,28 milímetros, que está dentro da minha tolerância. E se eu fabricar essa peça ali, passar por um processo de fabricação, e tiver, por exemplo, 30,30, bom, está fora da dimensão máxima, ou seja, ela pode comprometer ou ela pode ter um desempenho satisfatório conforme o projetado, né? Pode ter um problema ali de encaixe, pode ter um problema ali de ajuste e comprometer não só a própria peça fabricada, mas aquela que, e assim como toda que está interligada a ela, e todo o meu conjunto. Então, tenho que fazer então algum procedimento que, por exemplo, que está 30,30 e deixo pelo menos na dimensão máxima ali, né, que é de 30,28. Então, tenho que observar essa questão dos afastamentos e cumpri-los à risca no que está no desenho, justamente para evitar problemas futuros, tanto na minha peça quanto no meu conjunto, qual essa peça vai fazer parte. Além disso, a gente tem os afastamentos negativos, aí vocês vão observar a dimensão nominal juntamente com os valores negativos, então, onde vai ter uma dimensão máxima. Então, a dimensão máxima é 18 menos 0,2, vai ser de 17,8. E a mínima é 18 menos 0,41, de 17,59. Então, a gente pode ter uma dimensão mínima de 17,59 e uma de 17,8. Bom, a dimensão efetiva, né, é aquela medida obtida na peça após a fabricação, ou seja, a nominal é aquela que eu faço durante o desenho, e a efetiva, fabriquei a minha peça, então eu tenho que verificar ali qual é a dimensão de fato que a gente chegou ali, né? Então a gente vai ver se está dentro ou não daquela tolerância que foi projetada inicialmente, né? E a tolerância é justamente a variação entre a dimensão máxima e a mínima obtida, né? Então a gente subtrai os dois valores, né? Então, por exemplo,
No caso, 40,28, que é uma dimensão máxima menos a mínima, eu tenho minha tolerância de 0,13, né? Então, é o tanto que eu posso, vamos dizer assim, orbitar ali para ter a minha peça dentro do tolerável, né? Dentro do estabelecido em projeto, em desenho. Além disso, pessoal, no desenho a gente pode também ver as unidades de tolerância. Então, sempre for necessário quantificar, né, a tolerância dimensional, a gente utiliza então o micron, né, que é o milionésima parte do metro, que é o micron, né, que é representado pela letra Mi, né. E geralmente vai ter uma letra ali com um número, né? Então, B7, J7, H7, H maiúsculo, né? Para aí para furos e para eixos, né? Para furos é a letra maiúscula e para eixos letra minúscula. Então, para furos vai ser um número com uma letra com um número, e para furos, né? Também uma letra com um número, porém a letra em minúsculo, sendo que para o furo é a letra maiúscula. Bom, e os ajustes que a gente vai ter na tolerância, pessoal, vai ser aquele ajuste com folga, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho um eixo encaixando, por exemplo, em um mancal, pode estar com folga, né? Então não vai ter problema para encaixe. A interferência, geralmente o eixo, a dimensão do eixo maior que o furo. Isso aqui, pessoal, ocorre, por exemplo, para caixa para um rolamento em um eixo. Aí utiliza-se então um aquecimento. Então você aquece, por exemplo, o rolamento, né, até uma determinada temperatura, não pode extrapolar, né? Então você aumenta para ter um encaixe ali com o eixo. Geralmente aquece um e utiliza-se temperatura menor, por exemplo, no eixo, pode utilizar nitrogênio, né? E sempre controlar a questão da temperatura, né, pessoal, para não fragilizar o material, nem para temperatura extrema de calor e nem para temperatura extrema fria, né? Você pode estar comprometendo o material, por exemplo, a ponta de um eixo aí, se você jogar muito nitrogênio ali líquido e extremamente frio ali, você pode vir a fragilizar e a trincar, por exemplo, a ponta de um eixo. Aí você vai inutilizar toda a peça. Assim como também aquecer demais, por exemplo, um rolamento. Você também pode causar falha ali e folgas no meu rolamento e diminuir sua vida útil. Bom, além da tolerância dimensional, a gente também vai ter a tolerância geométrica. Tolerância geométrica, né, a dimensional é para as dimensões, a geométrica, então, é para as formas da minha peça. Né, para as formas da minha peça, eu vou ter, então, para elementos isolados, então vai ser só para uma parte específica da peça, né? Então, é só para aquela, vamos dizer ali, sozinho, tem entre os elementos associados. Para os elementos isolados ou associados, a gente tem a tolerância de forma. Então, a gente vai ter a tolerância de retitude, com essa simbologia, a de planeza, a de circularidade, a de cilindricidade, a de perfil de linha qualquer e uma perfil de superfície qualquer. Para elementos associados, ou seja, entre um elemento e outro, né, a gente vai ter uma tolerância, então, de orientação, posição e batimento. Com relação à orientação, a gente vai ter de paralelismo, perpendicularidade e inclinação. De posição, a gente vai ter a tolerância geométrica de posição, né, de concentricidade, ou seja, eu tenho dois cilindros ali que compartilham o mesmo nível de concentricidade de centro, de coaxilidade, né? Então é mais ou menos a questão também como se fosse de cilindricidade, só que é entre dois elementos, e a de simetria, né? E além disso, a gente tem o de batimento, que é de circular ou total. Ok, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida aí, questionamento? Tudo certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí com relação às superações, às atividades? Olha, os meninos estão falando que na hora de postar a superação não está tendo lugar para poder enviar. Não está tendo o negócio do envio, é? Não está tendo. A gente teve esse outro problema na superação passada também. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
Ia nas duas, tanto na A quanto na B. Tá, deixa eu... Ah, pode ser alguma restrição aqui, pessoal. Já vou... Na UC passada também? Teve na passada, a gente até chegou a mandar mensagem para as meninas, as monitoras, né? Aí elas tinham arrumado. Ah, sim. Não, Rumo a A, porque a B ninguém conseguiu entregar, eu acho. não, realmente aqui, pessoal, tá com uma restrição de data aqui. Eu não sei por que tem essa restrição. Retirei elas aqui. Bom, vou só compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar que já tá. Só para mostrar então aqui, pessoal. Agora tá normal. Bom, agora aparece aqui o botão aqui de adicionar envio. Bom, todos os dois. Certo? Na superação 1 aqui e na superação 2. Tiver nas outras também, eu já ajusto aqui já de imediato para vocês. Bom. Qualquer coisa, bom, pessoal, certo? qualquer coisa aí também, pessoal, pode mandar mensagem aí, viu, que eu corrijo também esses errinhos aqui da plataforma. Eu corrijo para vocês na hora aí, viu? Tá bom. Tá bom, Certinho, era pessoal? só isso, Certinho? viu? Então é isso aí, pessoal. Então, vou finalizar a aula aqui por hoje. Vou desejar a vocês um bom dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Para você também. Bom dia. E...